a carne de ninguém aqui, de ninguém. Se tiver um santo aqui que a carne é convertida, pode ir para o céu agora. A carne de ninguém aqui é convertido. Eu sei disso. Ninguém. Quando se fala de carne, não fica pensando só em sexo, não. Pensa em língua também. Pensa em língua também. Isso é carne. E por aí vai. Para você ver como Satanás, ele tem as suas artimanhas. Eu posso aqui abrir tranquilamente, porque eu não sou de ferro, eu sou eu. Nessa semana eu estava descendo, era na segunda-feira, eu estava descendo, acabei de atender algumas pessoas, orei um pouco, fui descer à noite, aí estava um engarrafamento, e eu sempre desço de vidro aberto por causa do óbvio, né? Só fecho todos os meus vidros quando eu saio da Rocinha. O meu carro ser escuro, então eu prefiro sempre andar de vidro aberto. Aí, nesse engarrafamento, me vem, olha para mim uma moça, ei, me dá uma carona. Aí eu não entendi, eu fiquei tão bobo que eu achei que não era comigo. Me dá uma carona. Eu falei, comigo? Eu dei uma gargalhada assim. Eu falei, tu tá de... Eu não falei de brincadeira, eu falei outra palavra mesmo, essa que você. Eu falei, fala sério. Foi embora. Eu falei, Satanás, vai pegar outro trouxa. Aí a gente acha que isso aí é apenas algo cotidiano da vida. Não é. É Satanás purinho, encarnado. Se eu levar isso como algo normal, Satanás vai continuar insistindo. Mas quando a gente diz na cara dele que sabe que é ele, você desmascara o capeta, gente. E ele vê que você está de olhos atentos, está de olhos abertos quanto às artimanhas dele, os projetos dele. Mas isso não pode te deixar assim, que coisa. Não! É assim mesmo. O negócio é esse mesmo, ele trabalha assim mesmo. Quantas tentações você teve nessa semana para falar mal de alguém e você falou? Pronto. Carne. E o diabo toma partido da carne. Porque agir na carnalidade é uma decisão minha. Agir na carnalidade, ele toma partido, ou seja, a gente chama isso de brecha, e ele faz a arruaça que ele quiser. Pronto. Dei legalidade, ele entrou pela porteira e fez a sua festa. É por aí. Porém, não ignoramos os seus ardis, como diz Paulo. Não ignoramos mais as suas artimanhas. Somos crentes vivos. Amém? Aí, Efésios capítulo 6. Diz assim, versículo 10. Ele diz assim, concluindo, ou seja, fechando o assunto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você pode ler apenas esse versículo comigo, depois a gente continua. Vamos lá, concluindo, vai. Mais uma vez, como isso aí? No Senhor e na força do seu poder. Só isso, vamos lá. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está falando? Ele falou sobre várias lutas. Aí ele me vem e fala assim: fortalecei-vos no Senhor. Isso aqui é fortalecimento espiritual. Paulo sabe pelas suas próprias experiências, que ele só vai vencer a carne se estiver bem espiritualmente. Ele só vai tomar decisões contra a carnalidade se estiver fortalecido espiritualmente. Por isso que ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder.
Teve alguém que está desviado, obviamente, espiritualmente falando, disse que eu sou uma pessoa muito exigente. Oi? Eu? Então não entendo. Alguns dizem que eu sou frouxo demais, outros dizem que eu sou exigente demais. Não sei para onde eu vou. Já disseram que eu sou muito frouxo, deixo correr solto. Aí eu entendi. Realmente, em alguns aspectos, eu prefiro dar liberdade. E vou continuar sendo assim. Porém, no aspecto espiritual, eu tenho que exigir. Por quê? Por quê? Porque se a gente cresce espiritualmente, a gente vence a carne. Porque se a gente tem uma igreja, líderes, que crescem espiritualmente, esses mesmos líderes e igreja não nos dará problema, porque estão fortalecidos na força do Senhor. Porque crescem espiritualmente. Porque valorizam o espiritual. E vou continuar, e tem que continuar. Eu sei que Deus já me falou várias vezes. É esse o caminho, não saia dele. Faça com que a igreja cresça espiritualmente. Ame a Deus sobre todas as coisas. Leem a Bíblia, estudem a Bíblia, orem, se consagrem, se rendem. Aí, conclusão minha, não teremos problemas em determinadas áreas, porque estamos no âmbito espiritual elevado. Eu lá vou ficar falando, não faça isso. Ei, para com esse negócio, mano. Ouça. Quanto mais perto de Deus, você vai ter mais revelação daquilo que Deus quer para a tua vida. Quanto mais perto do Espírito Santo, mais você vai ter revelação daquilo que Ele está exigindo de você. Não, pastor. Não, pastor. Pastor não tem que exigir nada. Pastor simplesmente tem que direcionar ao centro da vontade de Deus. Tem que te direcionar a você crescer espiritualmente e abandonar a carnalidade. Como que se vence a carnalidade? Falando para você, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Para que esse negócio, é bobeira isso. Eu já disse sobre a bola azul aqui, não já? Já. Agora eu vou mudar para a bola vermelha. Estou falando para você agora, não pense em bola vermelha. Não pense em bola vermelha. Não chute uma bola vermelha. O que você pensou? Uma bola vermelha. Concorda comigo? Se eu ficar falando, não peque, não peque, não peque, o que você vai estar pensando? Pecado! Agora se eu disser assim, vamos crescer espiritualmente, vamos nos render, vamos estudar, vamos orar, eu estou te levando a você pensar em outra coisa. É isso. Não é que eu seja frouxo, é que eu sou esperto, é que eu sou bíblico. Ao invés de eu ficar falando em pecado aqui, eu prefiro falar de Jesus, eu prefiro falar de rendição, eu prefiro falar de Bíblia, eu prefiro falar de oração. Prefiro colocar o teu foco nas coisas boas e tirar naturalmente o teu foco de coisas ruins para a tua vida. Crescimento espiritual é o que a gente precisa. Por quê? Aí no 11 ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada de quem? Do diabo. As armaduras são de quem? Cadê as armaduras de Deus? Alguém está vendo? Ninguém está vendo, porque são armas espirituais. Por que são armas espirituais? Porque a nossa luta é o quê? Espiritual. As armas são espirituais, porque a luta é espiritual. Por isso não adianta querer lutar com armas carnais contra aquilo que você já sabe que é espiritual. Tu vai sair perdendo e vai se cansar e vai se estressar.
O crescimento espiritual é fundamental. Aí vem Paulo e diz assim, no versículo 12 de Efésios 6: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, diga assim, graças a Deus, amém, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte: saia do nível da carne. Saia do nível da carne e entre no nível espiritual das coisas. Saia do nível da carne, saia. Passa a ver as coisas no nível espiritual, que tu vai ter outra visão da coisa. Você que tem lutas com filhos aqui, ou com marido, ou com esposa, ou com titio, ou com vovó, ou com professora, sei lá quem seja, por favor, não interessa. Ou com os políticos, melhor, ok? Olhe isso tudo no âmbito espiritual. Não estou falando que você tem que tudo, só olhar para o âmbito espiritual. Não estou falando disso não. Eu estou te levando a você olhar para o âmbito espiritual, que você vai discernir o que está acontecendo realmente na tua vida. É isso que eu quero dizer. Começa a olhar pelo âmbito espiritual, na tua luta em casa. Melhor, todo mundo tem luta em casa mesmo, então eu estou falando a linguagem de todos. Vamos lá. A tua luta em casa, ou no trabalho. O diabo quer te desviar. Quando eu falo desviar, não é para o mundão, porque tem muita gente que está na igreja e já está desviado. Pronto. Não estou falando de ter que ir para o mundão, não. Tem gente que está dentro da igreja e está desviado, espiritualmente falando. Tem uma música antiga do meu pai cantava, 1800 e tal, que é tão perto do reino, mas sem salvação. Muitas vezes a gente está dentro do reino, dentro da igreja, mas a gente está desviado. Por quê? Desviamos o nosso olhar. Quando a gente desvia o nosso olhar, naturalmente a gente desvia o caminho. Concordam comigo? Pronto. Por isso, a gente precisa ter um olhar espiritual das situações. E quando a gente tem um olhar espiritual, olha como uma coisa puxa a outra. A gente passa a querer armas espirituais. E quem nos concede armas espirituais? Deus. E como a gente sabe que é Deus que nos concede armas espirituais, eu vou para quem pedir armas espirituais? Deus. Isso fala de entrega, isso fala de oração, isso fala de rendição, isso fala de leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. Deu para entender? Ou seja, até mesmo entendam, até a salvação de determinada pessoa que você está orando por ela é espiritual. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é muito clara: aqueles que não estão em Cristo estão em trevas. E como que você entra no exército do inimigo? Com armas espirituais. Com armas espirituais. E essas armas espirituais só o Espírito Santo pode te dar. Quando Deus tem uma missão na tua vida, Ele já vai vir com uma mala cheia de ferramentas para esta missão. Vai te conceder: olha, você precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. A nossa luta é espiritual. Você que lidera a célula, a tua luta é espiritual. Tua célula, filhona, não vai crescer se você não for um homem e mulher de oração, se você não for um homem e mulher que leia a palavra de Deus. Você simplesmente vai cair, porque a tua luta é espiritual, porque você está combatendo legiões de demônios. Líderes, seja do que for aqui na igreja, a tua luta é espiritual. O diabo está doido para te fazer escorregar, porque a nossa luta é espiritual. Primeiro vencemos no âmbito espiritual, para depois vermos visivelmente aquilo que Deus já começou a fazer. Por esse motivo, versículo 13, ele diz: por esse motivo, já que a nossa luta é contra principados e potestade. No 13 ele diz: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Olha só, por quê? Sabe para quê? A fim de que vocês possais estar firmemente no dia mau.
Dia mau é dia de luta, dia mau é dia de tentação, dia mau é o dia de angústia, dia mau é dia que a gente se sente abandonado, dia mau é dia que a gente se sente não ouvido por ninguém e por Deus. Dia mau é quando a gente quer desistir. Esse é o dia mau, que Paulo sabe que esse dia vem na vida de todos nós. Por esse motivo ele diz: revesti-vos, para vocês ficarem firmes e não desistirem do processo de crescimento, da missão que Deus deu a vocês. Aí ele diz: havendo batalhado até o final. Em outra versão diz assim: havendo feito tudo, ou seja, feito a tua parte, permanecereis inabaláveis. Oh, glória a Deus! Permanecereis firmes, intactos. E ele diz no final, na minha versão, sem retroceder. Aleluia! Sem retroceder. Porque quando a gente vê tanta luta na nossa vida, quando a gente não vê oração sendo respondida, a primeira coisa que um frouxo como eu e você, algumas vezes a gente pensa é retroceder, é desistir. Mas não se esqueça, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia nos chama de mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí pulando para o versículo de número 18. Versículo 18 ele diz assim, na minha versão King James, ok. Eu vou pegar uma versão aqui. Alguém pode abrir para mim aqui? 6:18, por favor. Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler a King James. Diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Quais as circunstâncias? Legal. Com toda a petição e humilde insistência. É que eu estou sem óculos. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança, viu? Na oração por todos os santos. Ele falou de oração várias vezes no mesmo versículo. No mesmo texto, ele fala sobre oração. Eu vou pedir para você ler para mim, eu não vou enxergar não. Versículo 18, 6:18. Na nova tradução da linguagem de hoje. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Obrigado. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai guiar a nossa oração. Algumas vezes, eu já falei com algumas pessoas assim, por determinada situação, eu não sei muitas vezes como orar nisso aqui. Aí ele fala: orai no Espírito. Orai no Espírito. Orar no Espírito é o que nova tradução da linguagem de hoje definiu: orando na direção do Espírito. É o Espírito Santo que vai te direcionar como orar. Porque o próprio apóstolo Paulo, no outro texto, ele diz assim, que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, a gente não sabe orar. Mas, diga mais, glória a Deus por esse mais, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e nos direciona a tua boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como orar, o Espírito Santo sabe. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos ser direcionados a uma oração certa. Glória a Deus, para não jogarmos oração fora. E eu também posso levar, orar no Espírito também é orar em línguas. A oração espiritual, a oração em línguas, o escritor diz que aquele que ora em línguas, ora bem, porque ora a vontade do Espírito Santo de Deus.
Porque ora a vontade do Espírito Santo de Deus. Quando eu oro em línguas, eu estou orando aquilo que o Espírito Santo quer orar, aquilo que o Espírito Santo quer falar. Por quê? Porque só o Espírito Santo conhece qual é a vontade de Deus para cada situação. Como orar em cada situação, quais são os demônios manipuladores em cada situação. Então, quando eu oro em línguas, eu estou orando a vontade do Espírito Santo. Aleluia! Entenda uma outra coisa, para quem não sabe, orar em línguas é uma coisa, falar em línguas é outra. Quando eu tiver oportunidade, eu vou mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Ok? Falar em línguas é uma coisa, edifica-se a si mesmo. Orar em línguas é uma outra parada. É outra coisa. E nessa manhã, antes de nós irmos embora, a gente vai orar em línguas. Porque eu, igual a você, em muitas situações, a gente não sabe como orar. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, eu já fiz de tudo. Já orei de todas as formas. De joelho, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, deitado. Só não fiz macumba. Mas... desculpa, saiu sem querer. Já fiz de tudo, pastor. Já fiz de tudo, até mendiga espiritual. Qual? Sal grosso, já coloquei na casa toda. Só salgou a casa. Só faltou fazer um churrasco, pastor. Falar nisso, se você fizer, você me chama. Coloquei azeite, pastor, em tudo, não resolveu nada. Ok, tudo bem. Tu tem armas espirituais para isso. Você pode orar a linguagem do Espírito Santo na tua vida. E os demônios sejam completamente tirados do teu caminho, da tua vida espiritual. Quem está me ouvindo pela internet, se você é uma pessoa que está se vendo fraco espiritualmente, para se orar em línguas não precisa sentir nada, simplesmente se ora. Não precisa sentir arrepio nenhum. Não precisa, simplesmente ora. Ora e pronto. Ora e pronto. Porque isso é um dom, é um hábito, Deus já te deu. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode orar em línguas. Porque orar em línguas é orar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Acabei. Não vou mais nada do que isso.